Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Que alegria, irmãos e irmãs, estar com vocês, celebrando o 6º dia de Cerco de Jericó. Estamos já chegando na etapa final. E é bom porque o evangelho de hoje também cai ao encontro do nosso Cerco de Jericó, mas muito mais que isso, para o nosso retiro. Porque vai ser um retiro, para ir para o deserto. É para descansar e voltar para a missão. É o que está acontecendo aqui no evangelho e serve para mim e para você. E essa pregação não é minha, a pregação do Padre Jonas, que ele falando sobre esse texto, ele fala uma realidade muito interessante para mim e para você. Que nós nos tornamos apóstolos cansados. Nós nos cansamos, irmão e irmã. E com o cansaço vem o estresse. Com o estresse vem o desânimo. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, nós vamos se deparar com essa realidade. Mas como nós podemos entender essa realidade olhando para o evangelho de hoje? Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. O que significa isso, irmã e irmã? Se a gente virar a página da Bíblia, o mesmo capítulo aqui, no versículo 7 fala que Jesus chamou os 12 e começou a enviá-lo 2 a 2 e lhe deu poder sobre os espíritos imundos. Caríssimos irmãos, Jesus ele chama, ele convoca os 12 apóstolos, confere poder a eles para quê? Para anunciar o reino, para comunicar a boa nova. E é tão bonito porque a primeira missão deles, Deus começou a realizar muitos feitos, muitos milagres pela mão dos apóstolos. E eles são tanto em missão, com o coração rejubilosos de alegria, começa a relatar para o Senhor as maravilhas. E Jesus, ao observar isso, Jesus sente que eles estão cansados. E Jesus quer tirar eles das ocupações para levar para descansar. Entendamos isso, irmã, eu e você. Nós temos que entender, em primeiro lugar, Deus nos chamou, Deus nos convida também para nós anunciar o reino de Deus. Igreja significa o quê? Eclésia, convocados por Deus. Então nós somos convocados por Cristo como os apóstolos para evangelizar, para anunciar o amor de Deus para tantas pessoas. Mas ao mesmo tempo, anunciar o reino de Deus, se colocar a serviço do Senhor, se colocar numa pastoral, no movimento, é muito bom, é muita gratificação, uma alegria muito grande, mas nós podemos também nos cansar. Porque, irmãos e irmãs, na missão, nós somos como esponja. Sabe a esponja que está molhada e com o tempo ela vai se secando, não é? Ela vai perdendo aquela umidade, aquela água, ela vai ficando seca. No nosso apostolado, na nossa missão, no nosso serviço, talvez nós começamos cheio do Espírito Santo, como esponja molhada, cheia da unção, cheia da graça. E aqui eu estou falando no contexto do retiro. Estou falando no contexto para quem serve, para quem está em missão. Mas nós começamos a nos consumir pelo reino de Deus. E nós começamos o quê? Nos tornar árido, nos tornar seco. Porque a vida de missão, a vida de apostolado, irmãos e irmãs, é uma vida de entrega. É uma vida de doação por amor a Jesus, sim, para a glória de Deus, mas também por amor aos irmãos. Então nós podemos também ficar cansados. Nós podemos ser esses apóstolos também que deixam o cansaço bater. E o que fazer quando chegar esse cansaço, irmã, irmã? Como lidar com o estresse? Como lidar com o desânimo na nossa vida? Como disse o Frei Giovanni na oração, é muito fácil começar qualquer coisa. É muito fácil entrar numa pastoral, é muito fácil começar uma missão, é muito fácil entrar no convento, é muito fácil fazer tudo, mas se eu perseverar como é difícil.
E muitas pessoas não conseguem perseverar, porque chega um certo momento que se encontra como uma esponja seca. Ela se doa, mas ela não se preenche, porque ela começa a se desgastar pelo próximo. E é nesse momento que o encardido ele começa a trabalhar. Porque é nesse momento que o demônio coloca no coração o desânimo. Eu fiquei muito feliz pelo retiro, muita gente, até me surpreendi. Mas muitos não participaram do retiro. Ou muitos não estão aqui de pastorais, de movimentos, porque talvez no coração dessas pessoas o desânimo assolou, o cansaço, a decepção. E sem perceber, irmãos e irmãs, esse desânimo começa a tomar conta do nosso coração. E quando nós estamos desanimados, que a gente fala, gente, eu estou desanimado, eu estou sem força, eu estou cansado. E é nesse momento, minha irmã, com o cansaço, com o estresse, que o desânimo bate no nosso coração. Porque é nesse momento que nós estamos cansados, irmã, de se doar, se desgastar na nossa vida. É nesse momento que vem a tentação muito forte. E que o demônio muitas vezes começa até mesmo a trabalhar nos nossos pensamentos. A gente começa a deixar de lado as nossas obrigações. Nós começamos a fraquejar na oração. Nós começamos a fraquejar no rosário, na adoração, na busca de Deus. Porque esse desânimo é como um peso espiritual na minha vida. E eu começo a me afastar da igreja. Eu começo a me afastar daquela pastoral. Eu começo a me afastar daquele movimento. Porque eu não percebo que nesse momento é uma tática do demônio. Porque ele quer aproveitar do cansaço. Ele quer aproveitar do desânimo para quê? Para que nós possamos desistir do ministério. Gente, isso é em tudo, tá bom? Casamento, vida religiosa, vida sacerdotal, nós nos consumimos, mas chega um momento que nós estamos esgotados, gente. Estamos vazios, estamos sem forças. E quando nós estamos desanimados, é como uma enfermidade, gente. O vírus do desânimo é como uma enfermidade, uma gripe. O que acontece com a gripe? Como fica o nosso organismo? Fica indefeso, não é? Qualquer coisinha afeta a nossa saúde. Então uma pessoa quando está desanimada, nós ficamos sem defesa. Por isso que a tristeza começa a tomar conta do nosso coração. Por isso eu começo a deixar de lado as coisas, porque o demônio começa a agir. É nessa realidade, porque eu não tenho defesa, a minha imunidade espiritual está baixa. Porque ele não quer que nós continuamos servindo a Deus, se gastando pelo próximo. Eu sei que eu sou novo de padre, tenho muito arroz e feijão para comer, muita pedra no caminho, quase 7 anos. Mas quantas vezes na minha vida, meu irmão, já percebi esse artimento do demônio. A gente se doa, a gente se entrega, a gente se sacrifica. Nós derramamos lágrimas. E no momento de fraqueza, de desânimo, vem o inimigo agindo no nosso coração. E coloca no nosso coração a tristeza. Coloca no nosso coração aquele marasmo. Sabe a pessoa que tem aquele marasmo? Que não tem ânimo nenhum, não tem coragem nenhum para nada. Para quê? Para que a pessoa deixe o seu ministério, a sua vocação. Eu já vi padres deixando a sua vocação, religiosos. Mas também já vi muitas vidas matrimoniais se perder por causa do desânimo. Talvez você mãe, você mulher, você está rezando, parece que nada acontece, parece que o filho não se converte, parece que o marido, cada vez que eu rezo, parece que ele é pior, e no seu coração vem o quê? Vem o desânimo, porque você se cansa, porque você está sempre rezando, e parece que não vem a graça, minha irmã. Aí você começa a permitir que a tristeza vai trabalhando no teu coração. Então nós temos que estar atento a isso. Porque, irmã, se doar gasta muita energia. Os ministérios que nós temos de cura, de libertação, de intercessão, da pregação, os ministérios da nossa paróquia, o nosso serviço, exige nossa energia. Nós gastamos energia, não apenas energias humanas, físicas.
mais energias espirituais. Porque eu vou me consumindo pelo outro. É como essa semana eu fui com a Selma numa família rezar. A gente acaba carregando o fardo do outro, a gente acaba carregando a dor do outro, a gente acaba carregando a agonia do outro, porque nós nos colocamos sim para o serviço do Senhor, para o ministério. E é nesse momento que talvez começa a agir o próprio encardido. E o que fica no nosso coração, quando esse desânimo vem batendo em nós, eu falei para você no primeiro dia do Cego de Jericó que eu celebrei, que a maior arma que o demônio tem, minha irmã, é o desânimo. É a tristeza. É interessante que até os médicos falam, não é? Uma pessoa que é positiva, uma pessoa alegre, até mesmo na sua enfermidade, num tratamento de um câncer, tinha uma situação que ele está vivendo, as pessoas alegres, até mesmo o corpo reage com mais força, as pessoas se recuperam com mais rápido. Mas o que a gente faz? A gente se entrega ao desânimo, a gente se entrega à tristeza. Olha o que diz Eclesiástico 30, e é muito belo esse texto, eu gosto muito, que fala para mim e para você sobre essa realidade. 30:22. Não entregues a tua alma à tristeza, no desânimo, no cansaço, na doação. Eu não vejo fruto, eu não vejo a graça humanamente, então começo a me entregar às tristezas. E disse mesmo Eclesiastes que a tristeza não serve para nada. A tristeza já matou a muitos, meu irmão. Sim, uma coisa é a depressão, a crônica. Mas com essa tristeza e desânimo, quantas pessoas começam a viver essa depressão na sua própria alma? E às vezes procura o psicólogo, procura o psiquiatra, não é? Faz essas férias, descansa, faz tudo. Mas quando volta para a realidade parece que vem tudo. Porque é uma realidade espiritual. Porque nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Então nós não podemos entregar o nosso coração ao desânimo. Não entrega a tua alma à tristeza. Não te atormente a ti mesmo em teus pensamentos. Não é assim, gente, que nós estamos desanimados. Os pensamentos começam a agir na nossa mente. Desistir, deixar de lado. Porque e é interessante, porque de São Francisco, que para ele São Francisco, o maior exorcismo, sabe o que é de São Francisco de Assis? Não é rezar rosário, não é participar de 7 missas, não é jejuar. São Francisco de Assis diz que o maior exorcismo contra o demônio é a alegria. O demônio não suporta uma pessoa alegre. O demônio não suporta uma pessoa que traz no seu interior a alegria do Espírito Santo. Ele vai fazer de tudo para roubar esta alegria, essa confiança, e vai colocar o desânimo, a tristeza, e eu vou começar a me atormentar nos meus pensamentos. Isso é tão triste porque isso afeta até mesmo o nosso físico, não é? Como eu começo, eu não tenho mais apetite. Já viu pessoas assim? Gente, eu já vi pessoas morrer de depressão. Onde eu morava e vi sentindo 2 pessoas morreu de depressão, morreu de tristeza, definhou-se. Então começa a afetar até o nosso corpo. Aí eu já não tenho sono, eu tenho insônia, eu tenho dor de cabeça, eu tenho prisão no ventre, eu tenho tantas situações, porque esse desânimo está tirando isso em mim, porque eu estou no marasmo espiritual, psicológico, físico, e eu não entendo isso, eu não consigo perceber, porque o demônio vai armando com a sua trama, com a sua ação em nós, irmãos e irmãs. Então talvez muitas enfermidades nossas são falsas enfermidades. O que são falsas enfermidades? São enfermidades psicossomáticas. São situações internas no meu coração que eu não sei lidar com isso. Que eu não permito que Deus, a graça do Espírito Santo transforme em mim.
E eu começo a perceber até mesmo no meu físico, nos meus pensamentos. Aí eu vou para o médico encontra nada, está tudo certinho. Mas é o coração que está doente, é a alma, é o desânimo. E hoje é tão bonito, hoje tem tantas palavras bonitas. Hoje é burnout, não é o que é a crise de burnout, é o esgotamento. É o esgotamento na missão, é o esgotamento na igreja, é o esgotamento na vida familiar, é o esgotamento no trabalho. Aí eu me encontro esgotado, sem forças. E para mim trabalhar, para mim talvez levantar da cama, talvez segunda-feira eu já vou dormir, no domingo à noite já angustiado. Meu Deus, mais uma segunda-feira, porque minha alma está naquele marasmo, está naquele cansaço. Tem gente que pegou férias e já está cansado. Gente, eu estava de férias, eita, férias maravilhosas, na roça, 2 semanas, galinha, porco, ovo caipira. Gente, eu acordava acordei até 5 da manhã. Hoje eu vou rezando o meu rosário, vendo o sol nascer, vendo o pôr do sol. Como fez bem para a minha alma, como fez bem para o meu espírito, como conseguiu me reconstruir. Então quando nós nos encontramos assim, nesse marasmo espiritual, irmã, irmã, nesse estado de falta de coragem, prostração, apatia, nós precisamos aprender o quê? Lógico, eu vou buscar o psicólogo, sim. Eu vou buscar os meios necessários, sim. Vou buscar o exercício físico, sim. Tudo maravilhoso. Mas eu preciso aprender a descansar em Deus. Como nós vamos entrar no Evangelho ainda. Mas também nós temos cansaços psicológicos, cansaços físicos, o cansaço da própria vida, não é? Quantas pessoas começam a perder o sentido da vida? Eu perdi o sentido. Então você precisa encontrar, minha irmã, o sentido da sua vida, olhar para a sua história e permitir que Jesus te levante, te restaure, te renove. Quantas vezes nós também sentimos até essa crise existencial da nossa vida. E nós vamos passar por isso. Todos passam por isso. Eu estou nos 40 já, 41. Eu acho que estou começando a entrar nisso. Estou brincando, gente. Mas essa crise existencial, nós temos que encontrar em Cristo os verdadeiros sentidos, na nossa própria vocação, no nosso próprio chamado. Mas tem pessoas que até mesmo neste momento esse cansaço existencial abandona, deixa tudo para trás, porque não percebeu essa tática do demônio. Então nós precisamos neste momento renunciar. Fala: Senhor, eu renuncio o desânimo, eu renuncio a tristeza, eu renuncio esse abatimento, Senhor. E irmãos, às vezes é necessário na nossa vida, porque se a alegria é um grande exorcismo contra o demônio, e quando nós estamos tristes, abatidos, desanimados, sim, nesse marasmo espiritual, nós precisamos nos levantar em Deus, para que Deus possa de fato nos libertar dessa realidade, dessa situação. Então não entregue essa tua alma à tristeza. A alegria do coração e a vida do homem é um inesgotável tesouro de santidade, minha irmã. Lógico, Frei, talvez fala: Frei, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas a gente tem que aprender o seguinte: o problema é meu, a dor é minha, mas o meu rosto é de quem, gente? Do meu irmão. Eu sei que é difícil, gente. Quanta gente está passando por momentos muito difíceis. Às vezes está um sorriso, como é difícil. Mas nós precisamos aprender esse caminho, porque a alegria também é sinal de santidade. A alegria é sinal de graça, é um dom inesgotável. Tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Tenha compaixão de você mesmo. Tenha cuidado, se ame, se cuide. Para um pouco,
Porque às vezes, irmãos e irmãs, nossos cansaços, seja quais forem, espiritual, psicológico, existencial, emocional, físico, porque talvez nós não estamos tendo compaixão conosco mesmo. Nós não estamos sabendo administrar a nossa vida, o nosso tempo. E a gente se cansa. Pois se a tristeza, concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois se a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Essa realidade que o cansaço, o estresse, toma conta do nosso coração. Ele disse: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Jesus, ele percebeu que os seus apóstolos estavam nesse cansaço, nesse estresse, nesse marasmo. Por quê? Só continua lendo o mesmo versículo. Porque eram muitos os que iam e viam e nem tinham tempo para comer. Porque antes as pessoas procuravam só Jesus. Jesus delega, Jesus chama e convoca os apóstolos para evangelizar. Agora todos procuram os apóstolos. A multidão que quer uma cura, quer uma libertação. Então eles estão esgotados da missão. E nesse momento o que Jesus faz com eles? Jesus quer dar o descanso. O lugar deserto, em primeiro lugar, é esse lugar que é esse retiro nosso. Esse retiro, irmão e irmã, é para Deus reabastecer as nossas baterias, para nós estarmos na missão. Então, se você está cansado, desanimado, abatido, esse retiro tem sido maravilhoso, esse retiro tem sido uma bênção. A Virgem Maria, o Espírito Santo. Então, permita que você possa descansar a sua alma em Deus. O deserto é isso. O deserto é o lugar da oração. O deserto é o lugar do descanso. Por isso que Jesus, ele passava a vida dele, que a missão apostólica e o deserto, o monte para orar. Aqui é um remédio. Se a gente não quiser abater no desânimo, no cansaço, no esgotamento, na missão, e serve para tudo, é entender que nós precisamos, irmão e irmã, aprender a descansar em Deus. Mas a nossa tentação, quando nós estamos assim, não é descansar em Deus. Às vezes é abandonar a oração, abandonar a missa, abandonar o rosário, irmã e irmã. Quantas vezes eu estou cansado, tantas situações, aí você não quer, você prefere, você quer descansar, vê a tentação de dormir, mas às vezes você vai diante de Jesus, você fica ali com Jesus, 1 hora no sacrário, ou você fica ali meditando a palavra de Deus ali, namorando com a palavra de Deus, ou você começa a orar no Espírito Santo ali no seu quarto, e ali nós sentimos naquele momento aquele oásis, aquele momento de paz, aquele momento de reabastecimento. Então, se você não buscar na sua atividade, seja na paróquia, seja os movimentos pastorais, ou trabalho civil, ou na família, se você não buscar a oração, você vai ser vítima do vírus, do desânimo. Porque, irmã, nós vamos dar. Chega uma hora que a gente vai estar seco, como uma esponja. Além de levar para o deserto, ele diz: descansai um pouco. Eles precisavam de descansar. É bonito que há um hino muito belo da liturgia, diz que o descanso é sagrado. Nós estamos vivendo numa época, meu irmão, que a gente não sabe ficar quieto. Por que tantas doenças hoje? Burnout, ansiedade, depressão, DDH, sei lá, tanta coisa que eu nem sei o nome, não é? As pessoas não conseguem mais descansar, não conseguem mais se quietar. E hoje o celular é uma desgraça para isso. Eu gasto meia hora com o meu dedinho, não é assim, ó. Tem gente que é 1, 2, 3, 4, o cérebro está torrando, terminou, está cansado, e acorda está cansado, trabalha cansado, vive cansado porque não consegue quietar.
Além das suplicações nossas, minha irmã. E muitas das nossas enfermidades hoje é fruto disso. Então é preciso descansar. O que é descansar? É eu ter aquele tempo livre. Mas não que eu vou fazer tudo o que eu quero, não. É um tempo livre que se chama solicitude. Solicitude é o quê? É eu estar descansando em Deus. O que é o domingo para o cristão? O que é o domingo para o cristão, gente? Quem está dormindo? Dá um cutucão aí. O que é o domingo para o cristão? Só do Senhor e mais o quê? Da família. Tu descansas. Descansar da semana. Dos compromissos. Estar com a família. Então, coloca uma rede lá. Não tem tem aquelas. Onde o Frei, né? O Frei Mateus também morava, onde eu morei. Eu amava Vicentina porque lá assim, nas casas tinha aquela cadeirinha que balançava. Primeira coisa, colocava a cadeirinha ali. Nós estamos esquecendo disso. Por isso é cansaço, 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 cansaço. O domingo, meus irmãos, é o lugar do repouso. É o nosso sabate. Deus descansou no 7º dia. Jesus está falando, meus filhos, descansem. E se a gente olhar nesse contexto é mais dramático ainda, porque a multidão está procurando os discípulos. A multidão quer socorro, a multidão quer cura, a multidão quer libertação, a multidão quer palavra. Eles poderiam não descansar, mas Jesus percebeu, é necessário descansar para dar frutos. Porque, irmãos e irmãs, é fundamental eu me refazer. Os discípulos estavam necessitados de refazer as suas energias físicas, espirituais, mentais. Descanso. O domingo é para isso. Não é para ficar o dia inteiro na TV vendo Netflix. É ler um bom livro, um livro maravilhoso. Vamos, família, caminhar hoje. Vamos rezar o terço. Vamos para o parque, vamos para a praça. Vamos curtir o nosso tempo. Vamos descansar. Mas a gente esquece disso, minha irmã. E a nossa vida é de segunda a segunda, segunda a segunda. Eles precisavam descansar. E o que a gente mais precisa é descansar em Deus. Olha o que Jesus disse. Para mim já também não prolongar demais. Vinde à parte. Que bonito, porque se a gente olhar agora Mateus, o que Jesus fala sobre o cansaço. Vinde a mim, apostolado da oração, vamos ver se vocês sabem ou não, apostolado da oração. Vinde a mim, e sobrecarregado dos vossos, e eu vos darei o quê? Olha que bonito. Para nós descansar em Deus, é o que diz mesmo aqui neste evangelho de Mateus. Estou procurando Mateus 11, 28. O mesmo 20 descansar, é o mesmo 20 de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, cansados, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Daqui a pouco nós vamos ter uma graça. Jesus vai estar aqui, presente na Eucaristia, para adoração. Ele vai trazer descanso para a nossa alma, irmã. Tomai meu jugo sobre vós, recebei de mim a doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Se a nossa alma não está em Deus, no repouso, é o cansaço, os cansaços na nossa vida. Jesus, Ele quer fazer isso. Então não tenha medo de se aproximar de Jesus. Não tenha medo, irmão e irmã, dessa verdade. Mas viram-nos partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se delas,
porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem muita compaixão de nós, irmã. Quando nós nos encontramos nessa situação de cansaço, porque nós não nos cansamos por à toa, nós nos cansamos por causa do reino de Deus, nós nos cansamos por causa da nossa família. Jesus, Ele chora, Ele quer aliviar do nosso coração esses cansaços que vai carregando sobre a nossa vida, minha irmã. Eu não sei qual é o teu cansaço, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que você está vivendo, mas Jesus, Ele sabe. Ele quer aliviar o teu coração. Mas é preciso, vinde a mim que eu vos aliviarei. Darei descanso para as vossas almas. Vamos ficar em pé neste momento? Não vou falar mais. Nesse momento, coloca a mão no teu coração. Às vezes a vida nos cansa, né, gente? É ou não é? Desculpa aí, mas às vezes até fazer o bem cansa. Às vezes é isso. Eu faço bem, eu não recebo aquilo que eu quero dar. Eu me canso. Eu me decepciono. Eu quero desistir. Às vezes, irmãos e irmãs, até a gente quer amar, mas a gente também não se ama, a gente não tem compaixão de nós e nós nos cansamos. Quantos casamentos vivem por essa realidade? Mas às vezes também nós vivemos essa realidade. Mas Jesus, Ele quer trazer o descanso, porque Ele é o bom pastor. Como Ele está falando das ovelhas, então nós precisamos estar nos braços de Jesus, descansar nele. É bom estar no colo da mamãe, sim ou não, gente? Quem tem saudade do colo da mamãe? Ou do papai? O cheiro, e o cheiro? Lembrei o cheiro da minha avó, né? Porque eu morei com a minha avó. Eu dormia com ela no sofá pequenininho, o cheiro dela, né? Descansar. Então nesse momento feche teus olhos. Apresente a Jesus, talvez, o teu cansaço, o teu esgotamento, o teu marasmo. Talvez a sua imunidade está baixa, qualquer coisa te abala, qualquer coisa te fere, qualquer coisa te machuca. Talvez você está cansado tanto de lutar pelos seus. Mas Jesus te conhece, meu filho e minha filha. Entrega a Ele esse teu coração. Porque quando nós estamos assim, o nosso coração fica muito fragilizado. Nós sentimos no coração a dor, o ferimento, as decepções. Nós cansamos. Entrega a Jesus, o bom pastor, e descansa. Escuta esta canção e faça desta canção esse momento de descanso. Eu quero descansar em Deus. Eu preciso descansar em Deus. Cantemos. Só em Deus o repouso encontrei. Olha que bonita essa canção. Só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor. Ele é meu grande amigo. Só em Isso, canta, igreja. Deus o repouso encontrei. Só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor. Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus. Ele é Jesus, meu Salvador. Meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus.
Só em Deus fortaleza encontrei pra vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor. Eu sei que Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor. E agora se coloque de fato nos braços de Jesus. E vai renunciando esse desânimo. Vai renunciando essa tristeza no teu coração. Não te atormentes em teus pensamentos. Fala: Jesus, eu renuncio o desânimo. Eu renuncio, Senhor, esses pensamentos ruins, Senhor. Senhor, eu renuncio, Senhor, esses pensamentos negativos que vêm assolando a minha vida. Eu renuncio. Eu renuncio, Senhor, esse cansaço que muitas vezes quer tomar conta de mim, Senhor. E nesse cansaço vem a tristeza, vem a decepção, aí vem o demônio para me tentar. Senhor, eu renuncio. E eu peço, Senhor, assim como tu, Senhor, encontrou aquele homem jogado na estrada, que aquele samaritano encontrou quase morto, tu colocou o azeite, o óleo para curar o sangue, o Espírito Santo. Eu te peço, Jesus, agora coloca sobre mim esse azeite, coloca sobre mim, Senhor, essa graça para que eu possa ter força, Senhor. E quando eu estiver cansado, Jesus, que eu possa descansar em Ti, Senhor. Que eu possa descansar, Senhor, aos Teus pés, Jesus. Quanto aquilo que fugiu do meu controle, Senhor, das minhas capacidades, aquilo que eu não posso, eu quero confiar em Ti. Eu não quero mais sofrer com tantas preocupações. Eu não quero mais sofrer com tanta ansiedade, Senhor. Não, mas eu quero confiar em Ti, porque eu sei que Tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor que quer nos carregar no colo, Senhor. Dá-me essa graça, Jesus. Dá-me essa graça sobre a minha vida, Jesus. E assim como Deus colocou aquele vinho sobre aquele homem, Senhor, coloca o vinho do Teu sangue, Senhor, sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, Senhor, para que eu possa vencer, Senhor, essa grande tentação do desânimo, Jesus. Para que eu possa vencer, Senhor, essa tentação do marasmo, Jesus. Ore no Espírito Santo. Ore, você está no retiro. Diz que o Espírito Santo é descanso no trabalho. O hino ao Espírito Santo, o Espírito Santo é descanso no trabalho, é brisa no calor ardente. Ó Espírito Santo, venha tirando nossos cansaços, cansaços físicos, cansaços espirituais, emocionais, existenciais, Senhor. Ó Espírito Santo, nos renova profundamente. Venha diante de nós até as enfermidades. Você que tem ansiedade, você que sofre com insônia, você que tem tantas dificuldades nesse momento, entregue ao Senhor. Você que tem síndrome do pânico, vem Espírito Santo, venha trazer o descanso, o repouso para a nossa alma, Espírito Santo. Você que está em casa também vai orando. O Senhor está visitando você. Você que está desanimado, você que está angustiado, você que quer abandonar a igreja, abandonar Cristo, sinta neste momento a força do Espírito Santo te fortalecendo, te levantando. Vem nos encher, Espírito Santo. Vem nos encher cada um de nós. Nós somos muitas vezes como aquela esponja seca,
busca, porque a gente se consome, a gente se entrega. Vem nos encher, vem me encher, vem me encher. Ó Espírito Santo, encha-me, encha-me, encha-me. Oi, lá, 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 lá. Oi, lá, 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 mandaria, lá, 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 oi, lá, 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 xuria, lá, 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 candaria, lá, 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 lá. Vem Espírito Santo. Para terminar, vamos pedir o Espírito Santo para nos encher novamente, nos encharcar, nos renovar. O hino ao Espírito Santo diz que o Espírito Santo é descanso no trabalho. Por isso eu não canso, é o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Com as mãos para o céu, para o alto, peça. com teu poder, Para terminar, peça. toca meu ser, Fluir em mim. Isso, vai sentindo o Espírito Santo te enchendo, te enchendo, te enchendo. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, com tua unção, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. com a mão na cabeça, fala, vem Espírito Santo. Vem, Isso, a mão nos pensamentos. Espírito Santo, Isso, com teu poder. com teu poder, toca meu ser, Fluir em mim. fluir em mim. Isso, com a mão no coração, nos seus sentimentos. Vem, vem, vem. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Nesse silêncio, sinta a paz do Espírito Santo. O Espírito Santo também é brisa suave, acalmando o teu coração, teus batimentos cardíacos, renovando a célula do nosso corpo, tirando o cansaço, as dores físicas. Sinta o Senhor te libertando do estresse, dos maus pensamentos. Você que é atormentado nos teus pensamentos, Espírito Santo agora acalma, ordena os pensamentos. Os teus sentimentos. Você que sofre insônia, você que vive angustiado, preocupado, ansioso, permita que o Espírito Santo te toque nessa ansiedade, nessa raiz da ansiedade. Você que tem procurado até um médico, o Senhor está te libertando agora dessa angústia, desta ansiedade. O Espírito Santo está acalmando, colocando ordem no teu coração, assim como Ele veio no caos de Gênesis capítulo 1, Ele está colocando ordem no teu interior. Ó Espírito Santo, vem fazendo isso conosco. E obrigado, Espírito Santo, pela tua força, por nos preencher. Sim, Deus está levantando muitas mãos que estavam para baixo. Mães de oração, mulheres de oração, pais que têm rezado muito, muito, muito. Mas você, com o tempo, você esmoreceu na oração, porque veio o desânimo, veio a tristeza. Mas o Espírito Santo está agora renovando novamente em ti o entusiasmo, a fé, para você novamente se colocar nessa atitude de uma mulher em pé de oração, homem de oração. Ó Espírito Santo, venha fazer isso conosco. Você que toma medicamentos para dormir também, você está em casa nos acompanhando, Jesus está libertando você, minha filha, dessa insônia crônica, essa enxaqueca. Agora você está sentindo como que um fogo na fronte, na sua cabeça. O Espírito Santo te libertando. É tanta angústia, tantos problemas, você se abateu. Receba agora em nome de Jesus essa libertação, pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor. E aquilo que você não pode resolver agora, entregue a Jesus. Aquilo que foge do seu alcance. O que é as preocupações? O que é a ansiedade? Eu penso no amanhã, estou preocupado com o amanhã. Entrega para o Senhor.
E deixa Deus cuidar. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu faz isso conosco neste momento. Tu nos renova, Senhor, Tu nos cura, Espírito de Deus, Tu nos preenche novamente. Algumas pessoas estão sentindo como que até uma leveza no corpo neste momento, nos ombros, saindo um peso espiritual. Você já estava cansado, até pessoas decepcionadas com o pastoral, com o movimento, com a comunidade. Você deixou que o inimigo colocasse essas sementes em você, mas Deus está te libertando. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua graça em nós, Espírito Santo. Obrigado, Deus está tocando também uma criança. Uma criança que ela tem uma perturbação, uma agitação muito grande. Deus está libertando essa criança. Tem 6 anos, Deus está curando. Esse trauma que ela sofreu na gravidez, esse susto. Obrigado, Espírito de Deus. Amém.